Bom, olá, eu sou o professor Rodrigo Rodrigues. Vamos começar agora nossa aula sobre animais invertebrados e seus principais grupos. Para começar a falar sobre animais invertebrados, temos primeiro entender o que são, né, os animais invertebrados. Vou colocar sua cantinha para escrever, né, onde nós temos que animais invertebrados, né, são todos aqueles que não desenvolveram coluna vertebral. Então, no exemplo nós dos seres humanos, né? Nós temos coluna vertebral, nós desenvolvemos nossa coluna, né? Nós necessitamos para nos movimentar e para sustentar o nosso corpo, né? Esses animais que nós vamos falar daqui para frente, eles não possuem coluna vertebral. Eles se utilizam de outro meio para se sustentar, né? O exoesqueleto. Começando, falando um pouco sobre os grupos, nós vamos nessa aula, estudar sobre três desses grupos de animais invertebrados, né? Sendo eles os flatelamentos, não, sendo eles os poríferos, né? Primeiramente, né? Os quinidários e, para finalizar, o grupo dos moluscos. Passando para o próximo slide, vamos começar sobre o grupo dos poríferos, né? Nós temos que o principal representante do grupo dos poríferos na natureza são as esponjas do mar. Né? Essas esponjas, eu vou fazer logo o esquema aqui que eu já tinha. Nós temos aqui uma esponja do mar, vamos supor que ela seja assim, né? O que ele fala aqui é o seguinte, né? Que o corpo das esponjas apresenta muitos poros e canais. Dentro desses canais encontramos células que apresentam flagelos, né? Uma estrutura semelhante a um chicote. O movimento incessante dos flagelos faz a água dos arredores penetrar nos poros da esponja e sair por uma abertura maior que existe na parte superior do seu corpo. Então, o que ocorre é o seguinte, né? Essa esponja, ela possui esses flagelos. Eu vou mostrar com a cor vermelha aqui, né? Aqui por fora dela, tanto por dentro, né? O diferença mais importante, o que ocorre é o seguinte: esses flagelos, ao se movimentarem, eles jogam a água contra os poros existentes na parede externa da parede externa da esponja, fazendo com que essa água entre aqui dentro da esponja. Esse processo, quando ela passa pela parede da esponja, ela é filtrada, né? Que é onde a esponja, como ele fala aqui, ó, né? As partículas de alimento presentes na água que passam por dentro do organismo do animal são retidas por ele, né? E que dessa maneira atua como um filtro. Então, quando essa água ela entra aqui, ó, quando ela entra pela parede, ela é filtrada, né? Ali a esponja faz a separação das partículas que vão lhe servir como alimento, e o que resta é somente água, né? Que é liberada aqui por cima, por essa abertura maior que fica localizada em cima da esponja, que é liberada a partir do movimento dos flagelos dentro, né? Que ao se bater vão eliminar essa água pela parte de cima. Então, alguns pontos a destacar sobre as esponjas, né? Que elas possuem poros, possuem muitos poros, né? Possuem também os flagelos, que ajudam na absorção do alimento e na eliminação da água recorrente do processo de filtração, vamos dizer assim, né? Outro ponto a se destacar também sobre as esponjas, né, que hoje são conhecidas cerca de 8.000 espécies. 8.000 espécies de esponjas, né?
Então, é muita esponja, gente. É uma variedade bem grande de esponja que existe hoje na natureza. Continuando para o próximo slide, né? Vamos falar sobre o grupo dos quinidários. Vou aumentar um pouco aqui. O grupo dos quinidários, né? Os quinidários são animais de ambiente aquático, então já podemos destacar o primeiro ponto sobre eles, né? São animais de ambiente aquático, né? E principalmente em ambientes marinhos, né? São dotados de tentáculos que contêm estruturas com líquido tóxico, né? Que é utilizado para imobilizar suas presas. Então, possuem tentáculos, né? É, que tentáculos que possuem uma resina tóxica, né? Um líquido tóxico, na verdade, tóxico usado para imobilizar suas presas. O que ocorre é o seguinte, eles usam esses tentáculos, né, para agarrar suas presas e utilizam esse líquido tóxico, né, como veneno para matar ou simplesmente imobilizar, como ele fala, e depois ele se alimentar dessa presa que ele acabou de capturar. Né? Outro ponto muito importante sobre as quimidades que deve ser colocado aqui no nosso para aprofundamento do estudo, né, é que hoje, atualmente, são conhecidos cerca de 11, 11 mil espécies. 11 mil espécies de quinidários, de animais considerados quinidários. Né? Onde nós temos algumas características importantes para falar sobre eles. Né? Alguns desses quinidários, né, vivem fixos no fundo dos oceanos. Vou colocar aqui. Né? Alguns vivem fixos, né, no oceano. Fixos no fundo do oceano, né? Outros têm capacidade de se movimentar. Capaz de se movimentar livremente. Né? Esse alguns desses que vivem fixos no fundo do oceano, principais são os corais, né? E esses que têm capacidade de se movimentar livremente são as amêndoas, né? Existe ainda as águas vivas, né? Que se movimentam utilizando impulsos de água. É praticamente a aplicação do primeiro lei de Newton, né? Ela empurra uma massa de água para baixo e consegue se movimentar para cima. Continuando aqui, vou falar um pouco sobre o grupo dos platelmintos, né? Que os principais componentes do grupo dos platelmintos são o que nós conhecemos como vermes, né? Onde essa palavra verme é utilizada no modo popular para identificar animais que têm o corpo mole, fino e comprido. Né? E sem pernas. Há alguns vermes também do corpo achatado, né? Outros de corpo cilíndrico e outros de corpo segmentado, como a minhoca, né? Para quem não sabe, a minhoca, ela tem o corpo cheio de segmentos. Sim, como se for. Cada uma dessas partezinhas é chamada de segmento. Por isso ela é chamada de um animal segmentado. Né? Os vermes do corpo achatado são denominados pelos cientistas platelmintos, né? Esses aqui. Vou colocar mais aí, tem o corpo achatado.
platelmintos, né? Nesse grupo, né, alguns integrantes desse grupo são a tênia e o esquitossomo, né? Ambos causadores da penice, né, que é a tênia é o parasita intestinal, eu acho que todo mundo já conhece, e o esquitossomo, que é o causador da esquistossomose, né? O último ponto para destacar para finalizar nossa aula é que atualmente, né, são conhecidos cerca de são conhecidos cerca de 15 mil espécies de platelmintos. Bom, e assim nós finalizamos nossa aula e na próxima, né, nós vamos continuar falando sobre os grupos de animais invertebrados.